Vamos conversar um pouco sobre como que você pode fazer para montar o seu negócio, a sua empresa, de uma maneira que ela pague 0% de impostos, ou ao menos que pague o mínimo possível. E tudo isso, é claro, 100% dentro da lei. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global nós mostramos as vantagens que ter uma postura internacional podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, tanto nos seus investimentos como também nos seus negócios. Mas não só na hora de ganhar mais dinheiro, como também na hora de proteger aquilo que você já conquistou. Como, por exemplo, fazendo um planejamento tributário para evitar deixar na mesa mais dinheiro do que você deveria, pagando impostos indevidamente, a mais do que o necessário, ou ainda fazendo uma blindagem patrimonial para que o teu patrimônio não possa ser atingido por meio de uma ação, de uma cobrança indevida, uma decisão injusta, por exemplo, e acabe destruindo tudo aquilo que você conquistou ao longo da vida. Então nós falamos aí de negócios, de investimentos e também sobre planejamento tributário, sobre estruturas de empresas no exterior, de contas bancárias também, em paraísos fiscais ou não, sobre residência fiscal, saída do Brasil, segunda nacionalidade, dupla nacionalidade, por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de deixar um comentário pra gente e também clicar no botão de gostei para que o YouTube recomende mais conteúdos como esse para você. Conteúdos que podem te ajudar a prosperar financeiramente, a ter uma renda ativa ou passiva em moeda forte e ter o seu custo de vida todo, talvez, em moeda fraca, como é o caso do real, infelizmente. Mas então vamos lá, conversar sobre quais são as maneiras que você pode fazer para ter uma empresa que pague pouco ou possivelmente 0% de impostos, independentemente de qual que for o setor que você está atuando nesse seu negócio atualmente. E quando o assunto é construir uma estrutura que paga 0% de impostos, esse é um assunto que desperta muita confusão na cabeça das pessoas. Existem aqueles que acreditam que basta montar a empresa num paraíso fiscal que você nunca mais vai precisar pagar qualquer imposto. Quando não é bem assim, tem lá as suas peculiaridades. E de outro lado, tem aqueles que acreditam de que não tem muito o que fazer. Se você mora no Brasil, não tem jeito, vai pagar impostos aqui. Se você, não adianta nem montar empresa fora, se você está aqui vai acabar tendo que pagar, teria que sair do Brasil se você não quisesse pagar mais impostos para a Receita Brasileira. Nenhum extremo, nem outro. Então, é bem verdade que quando você tem uma empresa, ela pode ser uma holding patrimonial, que é aquela empresa destinada a administrar os bens que você já conquistou, ou ela pode ser uma empresa operacional de fato, que é aquela empresa na qual você empreende, você contrata funcionário, você tem cliente, tem fornecedor, emite nota e por aí vai. E quando a gente está falando de holding, é muito mais fácil você ter uma estrutura internacional para evitar pagar impostos. Mas quando a gente está falando de uma empresa operacional de fato, as questões são muito mais complexas. E aí a gente vai precisar prestar atenção principalmente em 3 elementos. O primeiro deles é em relação a qual que realmente é a residência fiscal dessa empresa, o lugar no qual ela paga impostos. Porque são 2 os critérios adotados para definir isso. E um deles é o lugar do registro. Então a sua empresa provavelmente ela paga impostos no Brasil porque ela está registrada aqui na Junta Comercial no Brasil, na Receita Brasileira. Ela paga aqui ainda que 100% da operação dela seja no exterior. Agora, se fosse só o lugar do registro o critério utilizado para determinar o lugar que a empresa paga impostos, seria muito fácil. Bastaria eu montar a operação da minha empresa, uma padaria, por exemplo, na esquina da minha casa, aqui no Brasil. Eu montava ela ali, mas eu registraria ela, sei lá em Bahamas. E aí num belo dia, quando o fiscal passasse lá e perguntasse qual que é o CNPJ da minha empresa, eu ia falar, não precisa, porque a minha empresa está em Bahamas. Ele ia virar para mim e falar, ô amigo, esquece, tua empresa está no Brasil. A operação de fato está aqui, ainda que o registro seja lá. A gestão, o controle acontecem aqui. Então, o segundo critério para determinar o lugar de residência fiscal de uma empresa é justamente onde acontece a gestão e o controle dela. Então, se você quer evitar que a sua empresa pague impostos no Brasil e ela é uma empresa operacional, não vai bastar você registrar ela lá fora se você estiver aqui no Brasil fazendo a administração dela, toda a gestão, todo o controle. Você vai ter que, preferencialmente, contratar alguém em um outro país, talvez um terceiro país, que não seja nem onde você está, nem onde a empresa foi registrada, para que essa pessoa
faça a tomada de decisões importantes da empresa por você, porque dessa maneira você consegue evitar que a empresa acabe sendo considerada com a gestão e o controle no Brasil e por conta disso acabe pagando impostos aqui. E o mais importante é contratar essa mão de obra pelo menos para a tomada das decisões de gestão e controle. Mas é claro, também é muito conveniente que você espalhe tentáculos em diversos países para contratar toda e qualquer mão de obra para essa empresa, os funcionários, desde o chão de fábrica até a liderança das tomadas de decisões mais importantes. Dessa maneira você consegue evitar ainda mais que a empresa seja caracterizada como residente fiscal por aqui. E aí você pode contratar também como contractor, ao invés de contratar como empregado. Ou seja, seria o equivalente a contratar como um PJ na legislação brasileira, ao invés de contratar como um CLT. Isso tudo, claro, espalhado em diversos países, se possível, porque dessa maneira também torna mais forte ainda a tese de que a empresa não possui residência fiscal no Brasil, evitando que ela acabe tendo que pagar impostos por aqui. E eu sei que para alguns negócios isso é mais fácil do que para outros. Por exemplo, para uma padaria é basicamente muito difícil, impossível que ela consiga ficar sem pagar qualquer impostos, ainda que ela consiga fazer uma parte da operação no exterior. Mas para quem tem um negócio online, por exemplo, um prestador de serviços, ou ainda dropshipping, venda, e-commerce, plataformas de software, engenheiros de software. Bom, nessas modalidades de profissão ou de trabalho, de empreendedorismo, aí fica realmente muito mais fácil de você conseguir evitar que a sua empresa tenha residência fiscal no Brasil, inclusive ainda que você resida por aqui. E aí o segundo elemento que você precisa prestar atenção para que você tenha uma empresa, um negócio que pague 0% de tributação é em relação a qual que é a fonte de renda dessa empresa e qual que é a origem dela. Porque a estrutura varia a depender se a empresa vai ser uma prestadora de serviços, se ela vai vender produtos, se vai ser royalties, o que for. Isso muda muito. E muda, em menor medida também, onde que está o seu público consumidor. Muitas pessoas acreditam que basta que o público consumidor não esteja no país determinado, que ela não vai pagar impostos por lá. Quando que, na verdade, esse é um fator secundário, digamos assim. Até é importante saber qual é o lugar do público consumidor. Isso pode até fazer com que uma empresa pague ou deixe de pagar impostos em algum lugar, mas esse é um fator a mais. Provavelmente a gestão e o controle da empresa vão contar muito mais, isso seria um plus numa argumentação eventual da Receita, por exemplo, para dizer que essa empresa deveria pagar impostos aqui, do tipo, a gestão e o controle acontecem aqui, ela deveria pagar impostos aqui. E além disso, o público consumidor é aqui também, certo? Então, é mais ou menos esse o grau de importância que você precisa dar. E aí, por fim, o terceiro elemento que você precisa prestar atenção para conseguir construir um negócio que pague 0% de impostos é em relação a onde que é a residência fiscal dos donos, dos sócios, dos acionistas dessa empresa. Porque se você for residente fiscal no Brasil e você tem uma empresa no exterior, na hora que ela distribui lucros para você, você vai acabar tendo que pagar impostos sobre rendimentos auferidos no exterior aqui no Brasil, que podem chegar na alíquota de até 27,5% pelo Carnê-Leão. E é claro, isso é pelo menos em relação à parcela do dinheiro que você vai trazer para cá se você trouxer como distribuição de lucros. E existem diversas maneiras de você contornar essa questão, como por exemplo, você fazer um diferimento tributário, que é uma expressão bonita para dizer postergar a necessidade de pagar esse imposto para lá para frente. Como? Não fazendo a distribuição de lucros dessa empresa. Você deixa o dinheiro lá, enquanto você for residente fiscal no Brasil. Não vive com esse dinheiro, ou vive com o mínimo possível, só distribui aquilo que você realmente precisa aí para pagar as suas contas do dia a dia e paga imposto só sobre essa porcentagem, então o restante deixa lá. Aí quando você for fazer passar um período fora, estudando fora do Brasil, por exemplo, faz a saída fiscal e distribui tudo sem imposto, certo? Essa é uma alternativa. Você pode também fazer um contrato de mútuo conversível em participação societária, no qual a tua empresa lá de fora entra como investidora anjo numa empresa do Brasil. Pode fazer o trâmite de autorização para funcionamento da empresa estrangeira no Brasil, alguma espécie de prestação de serviço entre empresas do mesmo grupo econômico. Enfim, alternativas são diversas, elas precisam ser analisadas caso a caso.
Mas o ponto é, você precisa prestar atenção nesse terceiro elemento, que é o lugar de residência dos acionistas da empresa. Porque muitas vezes o cliente até consegue pensar numa estrutura na qual ele vai pagar 0% de impostos, a gente consegue construir para o cliente, mas esse é um fator que muitas vezes acaba ficando esquecido por parte de muitos acionistas dessas empresas offshore. E para finalizar, um último e talvez o mais importante dos pontos, agora você já deve ter percebido que manejar um negócio que pague 0% de tributo é algo bastante complexo. Depende muito da natureza do negócio. Se você tem um negócio online, é muito mais fácil do que se você, sei lá, explora carvão no Brasil. Fica muito difícil você explorar carvão aqui sem ter pelo menos uma parcela da operação aqui, empregados aqui, uma empresa aqui. Então, cada caso é um caso, mas certamente em alguns é possível a gente chegar até 0% de tributação e na maior parte deles, uma estrutura internacional vai conseguir fazer com que eles tenham uma economia tributária, principalmente se for um negócio aí que já está ganhando uma proporção maior, uma empresa de média a grande porte. Então, por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou deixar na tela final mais um vídeo em que eu falei sobre uma estrutura que vai te permitir pagar 0% de impostos. As LLCs com um único sócio nos Estados Unidos que não possuem fonte de renda americana. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.